Estamos de volta, como sempre, com você, hoje falando sobre meditação cristã, recebendo a Fernanda Carrijo, ela que é dermatologista e também mantém grupo de meditação cristã, Loyola de Fé e Cultura. Fernanda, muito bom te receber aqui hoje, viu, pra gente falar desse assunto. A Fernanda é goiana, gente, tá aqui em Campo Grande, né? Inclusive, eu quero saber de você assim, se você falou que a nossa meditação era diferente, o que a gente medita então, Fernanda? Então, aí o caminho para a gente meditar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aquietar o corpo e a mente. Então, para a gente fazer aquilo que eu falei, colocar a mente de lado e o ego, a gente usa um mantra, que é a fórmula ou jaculatória ou palavra sagrada. Tudo é a mesma coisa. Então, o que essa palavra vai nos dar? Ela vai nos dar esse fio condutor para a gente poder meditar. Então, a gente medita o tempo inteiro repetindo o mantra. Porque nas outras meditações a gente sabe que tem o mantra, né? Então, o nosso seriam palavras cristãs. Cristãs. E além de... Existem uns estudos que mostram o seguinte, que a palavra cristã, diferente de uma outra frase que não seja cristã, ela produz muito mais cura. A palavra cristã. Olha. Então, assim, quando você medita Jesus Cristo, Maria... É diferente de você meditar luz, paz, amor, é diferente. Olha que legal, gente. Agora, a gente estava falando, a meditação, ela é algo fácil de ser feita, né? Por que existem grupos e não são feitas individualmente, por exemplo? Interessante. Porque o que acontece? A meditação é simples de fazer, simples. Qualquer pessoa aprende, todas as pessoas aprendem. Crianças, pessoas de idade média e idosos. Então, em qualquer idade você aprende. Mas ela exige disciplina. Como tudo. Não tem nada que você quer incorporar na sua rotina que você consegue sem esforço. Então, você tem que ter a disciplina para fazer todos os dias. E a outra coisa que você perguntou muito boa é sobre o grupo. O grupo fortalece a vontade. E o grupo ajuda. Toda oração em grupo tem mais força. Então, você, às vezes, em casa, o que você contou, eu não estou dando conta dos 3 minutos. Em grupo, você medita 20. Olha, 20 minutos. Com certeza, pode fazer a experiência. E é sempre assim, de 20 minutos? Como que funcionam esses grupos? Então. Então, os grupos, eles, em geral, não são grupos grandes. Então, vão variar aí de 5 a 15, 20 pessoas. Não são grupos grandes. Mas eles têm, assim, em geral, uma rotina. As pessoas chegam, aí aquele momento de aquietar, vocês, em geral, podem reunir para fazer uma leitura. Pode ser do Novo Testamento ou de um livro da comunidade, de meditação cristã. Eu até trouxe esse daqui, né? Deixa eu ver. Um Momento de Cristo. Da Paulo, gente. Da Paulo. Muito legal, pode falar. Ele é muito bom, o Momento de Cristo. Ele é simples, mas fala muito sobre a meditação. E aí a gente, então, faz uma leitura, umas 3, 4 páginas, o grupo todo. E depois a gente faz o tempo propriamente da meditação, que varia entre 20 e 30 minutos. Quando a gente termina, em geral, a gente faz um tempo pequenininho de dúvidas. Porque às vezes a pessoa termina e fica com uma pequena dúvida, aí a gente tira a dúvida e faz uma oração final e encerra o grupo, sabe? Ele pode se reunir semanalmente ou quinzenalmente, depende da disponibilidade, né, do coordenador. Mas é uma coisa que ajuda muito para a pessoa ter a perseverança, fortalecer a vontade de fazer em casa. A questão do ambiente em que nós estamos também é importante? Olha, sim. Se você, igual a gente está aqui no silêncio, é muito mais fácil, né? Então, às vezes as mães falam, mas em casa meus filhos estão fazendo barulho e tudo, né? O ideal seria entrar no quarto e fechar a porta. Que é até uma passagem bíblica, né? Jesus fala, entra no seu quarto, ore em silêncio para o teu pai, né? E fala que o Espírito é que reza em nós, com gemidos inefáveis, né? É quando a gente fala que é uma oração do Espírito Santo. Então, sem dúvida, num ambiente calmo, é o ideal. Que aí também a gente fala o seguinte, que a pessoa, para começar a meditar, ela deve escolher uma hora calma. É difícil começar a meditar 2 vezes ao dia, junto. Então, em geral, você escolhe. Se amanhã é o período de mais tranquilidade, começa na manhã. Se a noite é o período de mais tranquilidade, começa à noite. Porque a chance de você perseverar naquele dia, sempre naquele horário é maior, porque já está tranquilo. Olha só, eu estou vendo aqui, né, uma parte, acho que é justamente isso que você está falando.
A meditação consiste simplesmente em permanecer dentro da revelação, em permanecer dentro da visão de Deus. Para meditar, cada um de nós precisa aprender a ficar inteiramente quieto, e isso é uma disciplina. Quando vocês se dispõem a meditar, deveriam gastar alguns momentos exatamente para procurar uma posição confortável, sentados. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, tá? Mas depois, todos nós, em algum momento durante a nossa meditação, sentiremos vontade de nos movimentar. E não nos movimentando, permanecemos quietos. Estaremos recebendo o que talvez seja a nossa primeira lição em matéria de transcender desejos e superar essa fixação que por tantas vezes temos em nós mesmos. Por isso, desejo que vocês compreendam que a meditação não requer uma disciplina real e que a primeira disciplina que provavelmente temos que aprender é a de nos sentarmos bem quietos. Exato. É de fato sentadinho, né? Dessa forma. E se a gente sente vontade de mexer assim, né? Então, essa vontade no início ela vem. Normal. Não tem jeito, normal, porque a gente não é acostumado a ficar quieto. Não é. E por que é tão importante a gente aquietar o corpo? É porque primeiro a gente aquieta o corpo e depois a mente. Então, realmente, se você estiver meditando e o corpo estiver mexendo, você está levando sua atenção para aquela parte que está movimentando. E aí ele fala uma coisa importante. Quando a gente não atende o desejo do corpo, que na verdade é da mente, porque a mente é que está mandando mexer, você está fazendo aquilo. Não, eu estou falando não para ela. Eu não vou obedecer ela o tempo inteiro. Esse tempo é de Deus. Não é ela que vai ficar falando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Gente, é incrível, né? A gente fala tanto aqui no nosso programa sobre o poder da nossa mente. A gente traz muitos psicólogos aqui para a gente falar. Porque, assim, a gente tem falado de temas que ajudam a gente a ser melhor. Sim. Né? Eu acho que todo mundo quer, né? Então, a gente fala de... Já falamos de autorresponsabilidade, né? Já falamos do cuidado com você mesmo, cuidado com a mente. Por que a gente, às vezes... Esse tempo atrás, nós falamos sobre terapia, psicoterapia. Sim. Porque, às vezes, as pessoas às vezes, têm um receio bloqueio, de cuidar da mente, né? E aí, na meditação cristã, você me vê, assim, muito que a gente cuida não somente da mente, mas do espiritual junto, né? E isso é muito legal. Agora, quais são os benefícios, então, da meditação? Para o pessoal ficar empolgado. Então, existem os benefícios físicos. Tem muita gente que procura por causa deles. Então, em geral, a pessoa fica com a pressão estabilizada ou abaixa, se ela tem hipertensão. E ela melhora muito a qualidade do sono. Então, tem gente que chega procurando porque tem insônia. Então, melhora a qualidade do sono. Agora, ela vai trazer a calma, a quietude, a alegria, que são os frutos do Espírito Santo. O amor maior, sabe? E isso, assim, de você aumentar o amor, principalmente percebendo nas relações, é uma coisa muito real. Para os ansiosos, então, como a gente estava falando, né? É perfeito. É perfeito. E criança consegue fazer ou tem que ser adulto? Não, consegue. A criança consegue fazer com muito mais facilidade que o adulto. Olha só! Muito mais. A diferença é que eles não conseguem muito tempo. Em geral, é pela idade. Mas a maioria das crianças a gente deixa no máximo 5 minutos. Vamos falar, se a criança tem 6, 7 anos, de repente ela pode ficar 6 minutos, 7 minutos. Ou se ela já tiver feito 10 anos, às vezes ela consegue os 10. Mas, em geral, nas escolas, que hoje existem muitos grupos nas escolas, preconizado 5 minutos. Que legal! A criança, ela aquieta muito mais fácil que o adulto. Eu falo assim, que se a gente começa a trabalhar isso dentro de nós desde pequeno, na fase adulta, com certeza a gente não vai ter uma sociedade mais barulhenta do que a gente é hoje, né? Exato. E o que eu acho que é muito importante para hoje em dia é que aumenta muito a paz interior. Então, no mundo de tanta violência, a paz é uma coisa que faz muita diferença. É verdade. Agora, vamos fazer então um pouco, pode ser? Paloma, a gente tem quanto tempo pra gente poder fazer aqui? Só para eu falar para ela. Nós temos 10 minutos. Conseguimos fazer alguma coisa em 10 minutos? Conseguimos. Ah, então vamos lá. E aí, você quer primeiro que eu explique assim como pode é que ser, gente... pode explicar. Vamos explicar. Então, tem que tirar o sapato, né? É bom. Como você está de salto, é ótimo. Tá. Então, o que a gente faz? A primeira pergunta, muita gente pergunta, pode fazer deitado? Em geral, não. A não ser que a pessoa esteja acamada ou que ela tenha um problema muito sério de coluna. Mas se a pessoa pode, ela está saudável, a gente indica que faça sentada. As posições sentadas seriam na cadeira, que é a posição mais fácil, em uma almofadinha, para quem tem uma facilidade de cruzar as pernas,
E existe também um banquinho de meditação muito baixinho. Não sei se você já viu. Mais ou menos? Há uns 20. Uns 20 centímetros. De altura. Esse banquinho. Não, um banquinho duro, porém, eu vou só simular para você. Se o banquinho tivesse aqui, ó, ele estaria aqui, eu estaria assim. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, esse banquinho de meditar, ele é muito usado por muitos padres, monges. Ele é um banco que você fica na postura com facilidade, sabe? Mas assim, como em geral, a primeira vez a gente sempre ensina na cadeira, porque todo mundo tem cadeira, é muito fácil, mais fácil. Então, o que a gente pede? A gente pede que a pessoa não encoste as costas no espaldar da cadeira, desencoste. Então, a gente chega para frente. Então, ou seja, o bumbum vai ficar quase saindo mesmo da cadeira. Porque quando a gente faz isso, a coluna fica totalmente reta. E o que acontece quando a gente faz isso? A respiração flui bem, coluna bem retinha. E aí muita gente pergunta, mas é muito difícil ficar com a coluna reta. Mas a gente tem que ter atenção de manter a coluna reta. Porque a meditação não é para você relaxar e dormir. Nem para você achar ótima posição. É uma posição ativa. Porque a gente tem que estar no aqui e agora. Não é para viajar para nenhum lugar. É para ficar no presente. Então, como que você faz isso primeiro? Observando seu corpo. Então, o corpo completamente quieto, mais coluna reta. Então, a posição ativa, né? As mãos, elas podem ficar no colo, nesse modelo. Uma mão junto com a outra. Você coloca e relaxa os ombros. Deixa os ombros relaxadinhos, né? Então, aqui o joelho está fazendo esse ângulo de 90 graus, tá? Então, a gente faz isso. E aí, os olhos, em geral, fechados, tá? Porque a gente tem mais facilidade, assim, com os olhos fechados. Quando, olha, outra coisa importante é que em casa você tem que ter uma ajuda do celular para você colocar o tempo, né? Então, a gente coloca um timer, existem até alguns programas para isso. Marcando aquele tempo disponível que você tem. Né? Ela vai marcar pra gente, então, aí vai avisar aqui no vidinho da gente o tempo. Certinho. Então, o que a gente faz antes de começar a meditar? A gente, em geral, faz uma pequena oração mental. Então, não é uma oração vocal, uma oração mental. Você, por exemplo, oferece esse momento de meditação a Deus, né? Então, a gente faz isso na presença de Deus. E quando a gente começar a meditar, o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar repetindo o mantra, que é a palavra sagrada. Legal. Então, agora nós vamos fazer a oração. Então, agora nós vamos fazer, a gente faz uma reverência. E assim a gente fez a nossa oração mental. E agora a gente coloca a mão no colo e nós vamos começar nosso tempo.
Durante... Conseguiu? Um pouquinho, um pouquinho, mas assim, para te dizer, a gente ficou em silêncio nesses 5 minutos, né? Passou rápido, eu achei até. Também. Né? Passou rápido. Em televisão parece que o tempo corre mais rápido. Mas para te dizer assim, essas palavras, elas são ditas nesse silêncio mesmo. Né? Porque o que eu repetia, porque eu fiquei meio sem saber, e o que eu repetia era Jesus, só isso. Ótimo. Eu me lembrava de repetir Jesus. Ótimo. Né? Então, o que acontece? No tempo que a gente está meditando, a gente tem que colocar o mantra, né? Que é essa palavra sagrada. Então, ela pode ser Jesus, Jesus Cristo, pode ser Maria. E a comunidade mundial de meditação, eles indicam Maranata, que quer dizer vinde Senhor Jesus. Era uma oração muito feita entre os cristãos e nas cartas de Paulo, ele termina com ela porque ele escrevia em grego, né? Mas ele termina com ela porque os cristãos chegavam nas casas falando Maranata, que indicava que eles iam partilhar a ceia. Ali eles iam ceiar, né? Fazer a comunhão. Então, ela é uma palavra de muito significado para os católicos, né? Para os cristãos. Que legal, olha só. E você deu um curso, né, na Paulus. Esse curso, ele ensina as pessoas a montarem grupos, foi isso? Na verdade, assim, a gente incentiva nesse encontro o quê? Como é que é a meditação, para a pessoa iniciar a meditar. Para formar um grupo, não precisa ter muito conhecimento. O que precisa ter é a experiência de meditar. Então, vamos supor, a pessoa começou a meditar, então ela está meditando tem uns meses, ela já vai se sentir com vontade de dividir essa experiência. E aí, então, ela pode fundar um grupo de meditação. Não precisa ser um grupo grande, você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, né? Mas, assim, meditar com as pessoas é mais fácil que meditar sozinha. Toda oração em grupo é mais fácil. Né? Olha, por falar nisso, aqui em Campo Grande, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, ali na Mato Grosso, tem esses grupos de meditação, terça-feira às 18 horas e às 20 horas. E também na quarta, às 18 horas, lá na comunidade São Domingos Sávio, na cidade de Jardim. É só você procurar esses grupos, então, ó, Sagrado Coração de Jesus, terça às 18 e às 20, e quarta às 18 horas na São Domingos Sávio. Fernando, obrigada, viu, pela sua participação. Eu que fiquei feliz de te receber e eu vou pesquisar mais sobre. Coisa boa. Começar a fazer. Começar a fazer. Obrigada, viu? Obrigada a você. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Não sai daí não, que daqui a pouquinho tem notícia.